Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do podcast Mais Fute. Eu sou o Léo Abrantes, eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. E Ramon, estamos de volta. Voltamos. Segunda temporada está on, meu querido amigo Léo Abrantes. Finalmente estava com saudade, né, dos nossos queridíssimos podcasts aqui na Rede Mais. Maravilhoso, né, Léo? Poder estar de volta. Tiramos umas fériasinhas, né? Tiramos. Todo mundo merece, né? Ninguém Exatamente. é de ferro, já diria alguns cantores da música popular brasileira, né? Chorar não paga imposto nem faz mal pra saúde. Exatamente. Pois é, a gente não tá no Quem fundo do disse poço isso? não, viu? A gente não tá no fundo do poço não. Quem diz isso? Marília Mendonça e o grande Léo Santana, né? Deus a tenha, inclusive Você Marília ia falar Mendonça. de Djavan. Não. São os dois grandes aí, essa música é maravilhosa. Depois eu recomendo pra você escutar. Eu tenho aquela Ei, Infiel. Né? Também tem essa, também da grande Marília Mendonça. Grande música. Mas eu vou dizer um negócio pra você, viu, Léo Abrantes? Voltamos com tudo, estamos on e eu vou dizer um negócio pra você, viu? 2024 tá só começando e promete demais. Tá pro Shell, não tá? Tá apontado pro Shell, com certeza. Não pode deixar de estar, né? Antes da gente falar do que a gente vai ter nesse programa maravilhoso, não tem como dizer, né, Ramon? Que olha as novidades que estão aqui no ar. Novidades todo. Com certeza você que tá nos assistindo, né? Vendo as nossas, como diz meu querido amigo, nossos rostos lindos, né? Veja só, com certeza você já percebeu que a dinâmica aqui mudou um pouco, né? Mais bonitinho, tá mais O bonitinho. cenário, assim, vamos dizer assim, né? O local é o mesmo, Exato. mas algumas dinâmicas diferentes. A verdade é que a gente parou de ser preguiçoso e ajeitou. Ajeitou, tá dizendo aí várias camisas. São camisas que algumas você já conhecem, outras novas aí aparecendo. Mas A expectativa é demais, então é aguarde. demais. Esse ano vai ser conhecido. A gente vai ficar famoso, Léo. A gente vai ficar conhecido como Boca de Midê. Sabe por que Boca de Midê? Porque a gente vai sair pedindo pra todo mundo camisa. A gente não vai poder ver um presidente de um clube, um jogador de futebol, que a gente vai estar pedindo camisa de clube. Com certeza, porque como é que é? É Boca de Midê. É de grão em grão que a galinha enche o papo, Exato, exatamente. né? Você falou boca de quê? Boca de Midê. Eu fiquei com... Isso é uma expressão baiana. Eu fiquei com medo que você falou boca de bidê. Eu falei, vai sair muita bosta. Não, é Boca de Midê. Ah, bom. Expressão baiana, inclusive, muito popularizada aí. E pelo também Brasil outra afora. novidade que a gente tem é, ó, aqui, ó. Podcast Mais Fute no Instagram. Chegamos, né? Chegamos com no tudo, Instagram, né? com Chegamos conteúdo próprio lá no Instagram, além de cortes que vocês vão ver por aqui, vão estar lá também, mas muito conteúdo próprio lá também. Então, se você claro. não conhece ainda, siga aí o Podcast Mais Fute no seu Instagram para o sucesso. Exato. A gente, além de trazer novidades aqui, né, sempre no nosso podcast, a gente também vai Exato. trazendo novidades por fora. Esse conteúdo por fora também vai ser trazendo também informação, trazendo análise, trazendo também algumas histórias aí peculiares que a gente encontra pelo Brasil afora. Mas o importante é que você acompanhe a gente, siga e divulgue, claro, né? Mande pros seus amigos, o pessoal seguir Podcast Mais Fute lá no Instagram. E não deixe de acompanhar aqui também, porque aqui vai ter sempre muita novidade boa também, como esse episódio, Ramon, que a gente vai falar sobre o que mesmo? Então, meu querido, vamos falar sobre pré-Copa do Nordeste, meu querido. É verdade. Pré-Copa do Nordeste, porque nós tivemos aí o Botafogo se classificando para a segunda fase da pré-Copa do Nordeste. Tá um passo da fase de grupos. Fase de grupos, inclusive todo o ambiente propício para isso. Vai disputar a partida no Almeidão, partida novamente eliminatória. E aí, o Botafogo conseguindo entrar na fase de grupo, vamos ter duas equipes paraibanas representando o nosso estado na Copa do Nordeste. Infelizmente, o Souza não conseguiu, caiu aí pro ABC de Natal por 1-0. Tá fora da competição, mas o que eu vi as pessoas falando do jogo foi um jogo interessante até pro Souza, mas não deu pro Souza, infelizmente. Pelo menos ele vai ter um calendário um pouco mais livre para o paraibano, que é o principal foco da equipe, né? Além disso, né, a gente teve no gramado do Almeida Filho também, então... Diga aí. A gente não só vai ter uma comprovação de assistir no jogo, mas assistindo o jogo, assim, do lado. Com os nossos próprios Exatamente. olhos lá ali dentro da beira do gramado. Eu vi quando o jogador lá na grande área deu uma pesada no outro da Jacuipense. E é muito legal a gente ver como é que funciona a dinâmica, né? As provocações ali na beira do gramado, Sim. conversazinha. Até o próprio goleiro da Jacuipense teve um momento ali que falou com o pessoal, né? A equipe de reportagem estava do lado de fora, tá? Alguns repórteres, trocou aquela resenha. Mas é muito legal isso, Léo. E aí eu digo mais. Não só isso, né? A gente teve a oportunidade de conversar com alguns personagens do jogo, né? Enfim. Vamos ter aqui no podcast conteúdo original, exclusivo nosso, que a gente gravou com jogadores e também com o técnico do Botafogo, Christian de Souza, que falou
Que acompanha o Mais Fute, viu? Então, ó, ele um que falou, ele que disse, grande Souza, Christian Souza, se estiver nos assistindo, abraço especial aí pra ele, que disse que acompanha aqui nosso podcast. Assíduo, viu? Olha aí, vamos lá. Que moral. E crescendo cada vez mais o podcast Mais Fute. E agora, Léo, também temos outro assunto, né? Com certeza. O outro assunto nós vamos falar sobre a nomeação do técnico Dorival Júnior para o cargo de treinador da Seleção Brasileira no lugar do Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz deixou de ser treinador da Seleção Brasileira depois da volta do presidente, o Edinaldo, né, Léo? E, enfim, toda uma polêmica porque a CBF tá um caos aí, uma crise gigantesca. O Dorival foi nomeado aí, já estava basicamente tudo encaminhado para a temporada dele no São Paulo, e aí de repente nada sai de São Paulo, vai para a Seleção Brasileira. A gente vai falar sobre esse assunto, sobre esse caos que vive a Seleção Brasileira. Mas, e aí eu aproveito, Léo, para não deixar de a bela homenagem que estamos fazendo aqui a duas figuras importantes do futebol nacional, mundial, histórica, galáctico, né, na verdade. O grande Franz Beckenbauer e o nosso queridíssimo Mário Jorge Lobo Zagallo, que faleceram nesta semana, né, os únicos, juntamente com o Didier Deschamps, que são campeões do mundo, jogando e como treinadores. Pouca moral, viu? Exato. Infelizmente, esses dois aí, essas duas lendas do futebol mundial nos deixaram esta semana. E, claro, viemos com a camisa do Brasil e da Alemanha homenageando esses dois grandes nomes do futebol mundial. Mas vamos deixar de conversa, né, Léo? Vamos deixar de conversa, mas antes, para você que não conhece, está vendo o podcast Mais Fute pela primeira vez, veio pelo Instagram, caiu de paraquedas por aqui, clicou num link no grupinho de Zap Zap. Esse aqui é o podcast Mais Fute. Aqui o podcast a gente fala muito e discutimos muito sobre o futebol paraibano, brasileiro e até internacional. E como vocês puderam perceber, sempre com muito bom humor e irreverência, mas nunca deixando de falar do futebol de maneira analítica, séria quando for precisa, cultural, social e magistral como ele realmente é, né, Ramon? Perfeito. E claro, você pode conferir nosso conteúdo em todas as plataformas de streamings que você tiver aí. Todas. YouTube, Mais TV, a gente tem aí no YouTube o canal da Mais TV, que você pode estar acompanhando nosso podcast. Nós temos também o Spotify, as plataformas aí, enfim, Apple Podcast, o Deezer também, né, Léo? Exatamente. Enfim, onde você procurar. Basta pesquisar podcast Mais Fute nesses agregadores, assim como também no YouTube, que você vai encontrar. E também qualquer coisa, os links estão aqui embaixo na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube. Não é isso, Ramon? É isso mesmo. E isso aqui, né, Léo, é mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute. Vamos embora. Vamos começar falando sobre o Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba que avançou para a próxima fase da pré-Copa do Nordeste, vai enfrentar o Potiguar de Mossoró. A gente vai falar primeiro sobre a partida que aconteceu neste último domingo, uma partida especial pra gente, né, amor? Especial porque o podcast Mais Fute esteve pela primeira vez no gramado, fazendo a cobertura de muitas. No campo, viu? No campo. Fazendo as análises dentro do campo. A gente ficava conversando, a partida era uma delícia. A gente falava assim, olha como o lateral está com amplitude correta. Mas o melhor do jogo não foi isso. O melhor do jogo, claro, foi, além da experiência, exato, foi trabalharmos, né, de maneira feliz. Eu acho que o pessoal não está acostumado a ver repórter, jornalista tão feliz no gramado como viram neste último domingo, não. Os nossos queridos amigos ali, Tabajara... qual outra emissora? Quem mais? Tem o pessoal da CBN, enfim. Tava ali tudo sério, comportado no jogo e a gente rindo da partida. Feliz da vida. Preocupado com o quero atacar a gente. Ei, inclusive, cada rasante o quero dava, meu irmão. Era um medo que eu tava ali naquele jogo. Aí mudamos de lado, o problema depois foi o carro de som. Que ficava assustando a gente. De repente, nada diziam a substituição que tava acontecendo, cartão amarelo. Atenção, substituição do Botafogo. Não era Botafogo, era Botafoga. Era, exatamente. Botafoga. Tinha um certo tipo de charme na voz. Charme na voz. Mas vamos falar primeiro sobre o Botafogo, né? Vamos tentar dar uma retrospectiva aqui rápida dessa última temporada do Botafogo, de pré-temporada. Botafogo começou cedo e isso eu já queria deixar positivo, né, como ponto positivo para o Botafogo. Ele começou a temporada muito cedo, já em novembro, acertou, em outubro, na verdade, né? Começou a acertar
chegada de treinador, chegada de gerente de futebol, algo que a gente sempre pedia, que é muito importante nos clubes. E a partir de novembro começaram a chegada de jogadores. Foram 20 jogadores que chegaram até o momento, e além de renovação de alguns jogadores, como o Pipico, como o Giva, o Gerson Magrão. Como o Gerson Magrão. Alguns jogadores tiveram seus contratos renovados. Então o Botafogo tá ali numa média de 24 a 25 jogadores, além de alguns outros da base também, né? Isso. E principalmente a contratação do Christian de Souza, que chegou para ser o cara para comandar o Botafogo nesse momento aqui do campeonato. Mas também a gente pôde ver pela primeira vez, né? A gente não acompanhou tanto o São Luís do Rio Grande do Sul, onde o Christian de Souza trabalhou, mas a gente pôde ver pela primeira vez o Christian de Souza na partida, né? Perfeito. E lá a gente conseguiu conversar com ele também, trocamos uma ideia, já deu para ter um pouco de noção do que ele pensa sobre futebol, né? Assim, a proposta que ele está tentando trazer para a equipe do Botafogo. Claro, a gente vai falar ainda mais sobre o jogo, mas início de trabalho, mas a gente já vê que é uma equipe que o fato de já ter essa preparação antecipada, né, Léo? Com o nome de treinador já definido, com atleta já definido, isso permitiu que realmente um trabalho já fosse desenvolvido e que a gente já conseguisse enxergar efeitos desse trabalho dentro de campo. Exato. Né? Foi muito claro na partida contra a Jacuipense, a proposta de jogo do Botafogo, ver a forma como o Botafogo joga, inclusive uma formação que de certa forma tem sido um pouco tradicional no próprio Botafogo, que é o 4-3-3, utilizando aí de 2 volantes, um meia de armação e 3 atacantes, né, utilizando nas pontas e um centroavante. Algumas características que, apesar de não ser o mesmo treinador, a gente pôde perceber, como por exemplo a utilização de um centroavante que tem muito mais um papel, né, de segurar os zagueiros, de servir como parede, né, para fazer a jogada de pivô, de brigar mais pelo alto, né, naquelas bolas aéreas, enfim, que é uma característica que a gente viu muito no Botafogo ano passado. Claro, a gente não tem ainda a presença do Pipico em campo, que provavelmente vai ser o titular na posição, porém, vimos que é um recurso que a equipe do Botafogo volta a utilizar novamente esse ano, e claro, além de outros detalhes que a gente vai falar ainda aqui. Exatamente. A gente viu também como o Botafogo ele se portou muito taticamente, com pressão na saída de bola do adversário. A gente via momentos os zagueiros também construindo ali na linha do campo, né? Infelizmente a gente teve o zagueiro Douglas, que a gente já estava falando que era um dos destaques da partida logo nos primeiros 20 minutos, mas teve que sair por conta de lesão. Mas era um jogador que estava ajudando muito na saída de bola, não à toa que o Botafogo começou muito bem nos primeiros minutos. Obviamente, ele não manteve todo esse gás durante os 90 minutos. Teve em alguns momentos, a Jacuipense teve um pouco mais de posse de bola, também teve momentos onde o Botafogo não conseguia chegar muito à frente, mas de uma maneira geral, a partida que o Botafogo fez foi justamente conseguindo manter essa capacidade de chegar à frente. Teve muitos lances onde o Botafogo poderia ter feito os gols para a partida e ter se classificado logo no tempo regulamentar, mas também a gente via também um pouco de dificuldade. O jogo foi bastante picotado, né? Teve momentos onde o jogo se mostrou difícil de jogar, teve muitas pausas, teve um momento que 3 jogadores caíram dentro de 5 minutos, o que também acabava um pouco com o ritmo da partida. 2 lesões logo no primeiro tempo, não foi, Léo? Uma para cada lado, tanto pro Botafogo quanto pra Jacuipense também. O jogador, deu para perceber que os jogadores estavam sentindo muito físico, mas mesmo assim o Botafogo fez uma boa partida. Eu tava até falando com o Ramon, e a gente falou isso lá no Instagram do Podcast Mais Fute. Se você não segue, basta seguir Podcast Mais Fute no Instagram. A gente comentou que mesmo se o Botafogo tivesse perdido a partida, teria sido um jogo interessante, teria sido um jogo de muitas oportunidades, perdeu chances, obviamente, mas é algo que até mesmo os próprios quem esteve em campo e quem viu o jogo concordou com a gente. Exato, teve essa mesma interpretação. E aí é um ponto também que eu preciso destacar do próprio Botafogo. Foi que se a equipe apresentar mais do que foi feito no primeiro tempo durante esta temporada do Botafogo, eu acredito que o torcedor ele pode ter boas expectativas de conquistas neste ano de 2024, porque o que nós vimos foi uma equipe que se utilizava muito do jogo apoiado, que é o que o próprio treinador Christian de Souza vai falar já aqui na pergunta que nós fizemos para ele, mas a utilização de laterais quase como pontas no jogo, laterais jogando de maneira muito ofensiva, zagueiro participando da construção do jogo, e aí a lesão do Douglas, na minha opinião,
já fez no próprio primeiro tempo o Botafogo perder uma das suas armas, porque o Douglas, ele é um zagueiro construtor, inclusive aí aproveitando a oportunidade para citar o próprio Beckenbauer, né, que surge essa função de zagueiro construtor a partir do Beckenbauer. E aí o Douglas fazia isso no jogo naquele determinado momento. Nós tivemos a presença do Bruno Mota, do centroavante da equipe do Botafogo, fazendo muita parede e acionando os pontas. Nós tínhamos a dobradinha do próprio Jean Silva com o Lennon pela lateral direita e deu muito certo. Tanto que, na nossa opinião, acho que Jean Silva foi o melhor jogador em campo, disparado do Botafogo. E ele tinha um papel tático interessante, que ele também confundia os adversários. Ele tanto poderia estar aberto na ponta, quanto às vezes ele caía pelo meio. Dentro. Principalmente com a movimentação do próprio Lennon, né? O lateral. O próprio Bruno centroavante. O Bruno Mota saía da posição fixa e conseguia abrir espaços também. Isso é muito interessante no Botafogo. Mas, como a gente mesmo percebeu e a gente comentou aqui, o Botafogo teve muitas dificuldades na partida de fazer gols, né? Perdeu muitas chances. Converter. E foi justamente a mesma visão que teve o próprio Christian de Souza. A gente perguntou justamente isso pra ele e ele respondeu de forma similar com o que a gente acreditava. Vamos conferir o que ele falou? É um jogo que a nossa moçada fez o que treinou. Uma saída qualificada aqui de trás, né? Mesmo com um adversário que está muito tempo junto. Essa equipe joga 4, 5 anos junto. O mesmo treinador. Mas a gente se propôs a fazer isso e construiu. Eu acho que fizemos um excelente primeiro tempo, até acima da média, né? Para uma estreia. Primeiro jogo da temporada. Jogadores ainda sentindo um desgaste, né? Do volume de treino. Mas o nosso time com aquela construção com 3, com jogo apoiado, criando superioridade no lado do campo. Quando chegava ao fundo, entrava bastante gente na área. Eu acredito que, ao passar dos jogos, né, o jogador vai ficando mais descansado e a gente mais confiante. A gente vai transformar todo esse volume em eficiência, efetividade, que é o que a gente construiu, principalmente no primeiro tempo, que eu fico muito satisfeito. Tá aí o Christian de Souza. A gente já aproveita também para escutar o Gerson Magrão, que teve também uma interpretação parecida com a do Christian de Souza, principalmente falando sobre essa questão de converter mais nas próximas partidas, né? A equipe criou muito, mas faltou converter as chances em gol. Lembrando que foi a gente mesmo que gravou esse vídeo, tá bom? Não é de assessoria, é coisa nosso, maravilhosa. Viu? A gente bate no peito aqui, viu? Vamos embora, Gerson Magrão. É bom, né? Começar ganhando, vencendo. Na minha opinião, acho que nós tivemos mais chances de gols, né, do que a equipe da Jacuipense, né? Não conseguimos concluir, foi pros pênaltis, né? E pênalti é aquele negócio, quem treina, os meninos que bateram, né, foram que tiveram o melhor aproveitamento nos treinamentos, né? E fomos felizes, né? Eu acho que esse jogo já serve de aprendizado para nós, quando nós tivermos a oportunidade de fazer o gol, a gente fazer, para que no próximo jogo a gente não vá para os pênaltis para ter essa, vamos dizer, sofrer tanto assim. Tá aí o nosso queridíssimo Gerson Magrão, barba bonita, viu? Bonita, viu? Tá ajeitado. E vistoso e extremamente carismático, viu? E muito simpático, assim, né? Muito simpático, deu total atenção a gente. Gerson Magrão, queremos você aqui. Queremos você aqui, Gerson. Vem-se embora, vamos conversar aqui. Tem história pra contar, a carreira é maravilhosa. Jogou em vários clubes aí do futebol brasileiro. Jogou fora também, né? Ganhou, ganhou não, né? Mas acho que pelo menos a Série C, o acesso da C pra B, ele conquistou, assim, acho que por mais de uma equipe já. Série B disputou também muitos anos, Série A também, eu me lembro perfeitamente ali, acho que meados de 2010, 2011, 12, assim, ele ainda jogava ali em algumas equipes da Série A. É um cara que tem muita história, sem sombra de dúvidas, e agregar demais aqui no podcast Mais Fute. E também ele comentou sobre a próxima partida, né? Para não ter esse sufoco que a gente teve. E justamente a próxima partida do Botafogo é contra o Potiguar. Potiguar, que é uma equipe que foi muito bem na Série D no ano passado, viu? Terminou em terceiro no grupo do Souza, atrás do Souza e do Nacional de Patos, terminou em terceiro. Depois foi eliminado na fase seguinte, já mata-mata. E também agora eliminou o Sampaio Correia. Olha aí, isso dá uma credibilidade muito grande. Não que o Sampaio Correia também esteja lá, essas coisas. Não, mas é uma equipe de bastante... É uma equipe que jogou Série B há muitos anos. É uma equipe muito calejada, experiente, tem tudo isso, né, Léo? Então o Botafogo precisa ficar atento a essa partida, até porque é um adversário que provavelmente sabe que é inferior ao Botafogo. Isso. E vai ficar muito fechado, vai criar muitas dificuldades. Então o Botafogo ele precisa também converter esses gols que perderam, que a gente comentou aqui, que perdeu
durante a última partida e converter, porque vai ser fundamental, porque talvez seja numa bola que o Potiguar consiga o resultado que precise. E aí é uma coisa importante só para finalizar, né, Léo, que o próprio Cristiano de Souza, a gente falou com ele posteriormente, né, depois dessa pergunta, e ele falou justamente sobre isso. A gente perguntou se a gente ia ver mais desse tipo de Botafogo nos próximos jogos. E ele falou que é de jogo a jogo, né? A equipe se prepara especificamente para o jogo. Vai estudar a equipe do Potiguar sem sombra de dúvidas nenhuma. E eu acredito que é isso que eles estão focando, né? Ver qual vai ser a melhor estratégia para poder enfrentar a equipe do Potiguar. Não sabemos se o Pipico já vai voltar. Se voltar, claro, até então no Botafogo tem sido sinônimo de gols, né? E isso pode ajudar sem sombra de dúvidas nenhuma. Eu vou estar muito feliz de ver o Pipico em campo. Você vai ficar muito como, Léo? Não, eu vou ficar muito feliz. Sim, você vai ficar muito excitado vendo o Pipico em campo. Com certeza. Sem sombra de dúvidas nenhuma. Grande jogador, viu? Grande jogador, né? Queremos você aqui. Queremos você aqui, Pipico. Não, agora Pipico a gente pegou intimidade com os caras. Não, os amigos. nossos amigos, pô. Camisa. Trocar uma ideia com eles, vai. Exatamente. E só pra finalizar essa sessão Botafogo, acho que é muito claro que o Botafogo é favorito para passar. Não significa que a equipe de fato vai conseguir passar, mas vai ser muito feio, assim, na minha opinião, se o Botafogo não passar, porque é um candidato forte, conseguiu mostrar muito talento nesse último jogo. Então, vamos, eu tô torcendo mesmo para que o Botafogo consiga. E também vai ser muito bom a Paraíba ter de novo pelo menos 2 representantes na Copa do Nordeste. Isso ajuda demais, né? Vai ser ajuda demais a gente. Ajuda, né? Também, Pode pegar aqui Fortaleza. Pô, seria maravilhoso. Pegar, trocar umas Voivoda de perto. Pô, seria fenomenal, hein, Léo? Exatamente, né? E aí, mas é isso. Isso, assim, é pelo menos uma das coisas que a gente tá acompanhando. Claro, vamos trazer mais informações deste jogo na semana que vem. Não tenha dúvidas que o podcast Mais Fute vai estar lá no Almeidão, trazendo todas as informações do jogo entre Botafogo e Potiguar. E também, sempre que puder, entrevistas, conversas, a gente vai tentar trazer aqui ao máximo, tá certo? Vamos mudar de assunto? Vamos embora. Vamos falar agora sobre seleção brasileira. Polêmica. Vai ser meio complicado, né? Não, a gente tava falando tão feliz, tão alegre sobre o Botafogo. A gente vai falar agora sobre seleção brasileira e também, obviamente, CBF. Primeiramente, o conflito que a CBF vive aqui é meio complicado, né? Porque entra muito numa questão política. Então, não necessariamente o que está acontecendo ali na seleção deveria estar sendo impactado na seleção brasileira, nos treinadores, mas é o que está acontecendo, né? Sim. É uma questão até de justiça, envolvendo termo de ajustamento de conduta. Enfim, é uma complicação enorme. Mas agora a gente está provavelmente vendo uma fase... Saindo dessa fase conturbada, depois que o Edinaldo foi disposto, né? Que fala? Ele foi afastado do cargo, né? Ele tinha sido retirado do cargo justamente por conta de algumas investigações que estavam sendo feitas. E aí agora, por medida do próprio ministro Gilmar Mendes, né? Ele retornou ao cargo de presidente da CBF. A gente sabe que de certa forma não, né? É uma questão muito mais política do que qualquer outra coisa. Exato. Isso envolve muito mais questões políticas do que qualquer outra coisa. Seja no futebol, seja não sei aonde, seja for na educação, seja se for até mesmo na própria política. Política é um treco complicado e muito difícil aqui no nosso país. Exato. Então, vamos sempre ficar atento a isso, mas o que tange a nossa opinião e o nosso conhecimento sobre futebol, agora a gente tem Dorival Júnior à frente da seleção, mas é difícil, né, Ramon? É complicado. Não, é complicado. Você sonha com Carlo Ancelotti e acorda com Dorival. Nada contra o Dorival, um baita treinador, mas a gente sonhou com Carlo Ancelotti. Aquele italiano. Não, então, é um negócio complicado. Já viu a cara dele? Já. Ele ficou assim, não, aquele homem é charmoso demais. Até que ele pode estar com 70 e poucos anos de idade e aquele homem é charmoso demais. A sobrancelha dele não desce nem se ela der 200 mil na mão dele, aquela sobrancelha não... Você pressionar pra baixo assim, botar força pra baixo, não desce não. Mas assim, Léo, eu vou comentar sobre isso. Antes de mais nada, eu acho um excelente treinador, Dorival Júnior. Inclusive, sou até suspeito pra falar, porque sou um declarado fã dele, principalmente porque você é santista. Sou santista. Ele salvou o Palmeiras do rebaixamento, sabia? Foi? 2014, era Olha aí. E aí é um cara que tem uma história muito, muito bonita no Santos, principalmente naquele Santos de Neymar, Ganso.
Saiu de uma forma chata, mas enfim, conseguiu fazer o Brasil inteiro se encantar pelo futebol ali jogado por aqueles meninos. E assim, na minha opinião, ele vinha nos últimos anos fazendo bons trabalhos, né? Eu não sei o que aconteceu com ele, não sei se ele estudou, fez algum intercâmbio, mas ele deu um salto tão grande demais na qualidade e se eu não me engano, ele já tinha mostrado isso antes do trabalho no Ceará. Não, então, ele tinha até mesmo pego o Santos num período ali do Ricardo Oliveira, do Lucas Lima, que o Santos chegou a disputar a final de Copa do Brasil contra o Palmeiras. Sim, era ele. Ganhou. O último título que o Santos ganhou, que eu acredito que foi o Campeonato Paulista, acho que, se eu não me engano, foi 2016, por aí, 2017, estourando, não sei. Foi um desses anos assim. Acho que foi 2016. Pronto, acho que foi isso, 2016. Foi, acredito, com o Dorival Júnior. Se não foi com o Dorival, foi com o próprio Marcelo Fernandes, Marcelo Fernandes, né? Que era o que estava como auxiliar agora no Santos? Você que é santista? Me esqueci agora, mas acho que é Marcelo Fernandes. O trauma. Enfim. E aí, mas o Dorival, ele tem uma carreira já muito bonita pelo Santos, assim que ele construiu pelo Santos. E aí ele vem depois com esse trabalho no Ceará, que faz com que ele chegue até o Flamengo, conquiste a Libertadores e também a Copa do Brasil. E aí, posteriormente, ele vem para o São Paulo e conquista um título que o São Paulo sonha há anos e nunca tinha conquistado, né? Ele é um cara que é muito bom de grupo, ele tem uma gestão de pessoas muito boa. Ele é um cara que, taticamente, ele também é um treinador muito bom. Porém, aí o que entra em questão não é a questão da competência do Dorival para o cargo, de forma nenhuma. Isso não está sendo discutido em questão. É o que foi mostrado a nós, né? O que foi mostrado a nós é que existia um acerto com o Carlo Ancelotti. Que eu não duvido, sabia? Eu também não duvido que existia um acordo verbal. Mas a gente sabe que acordo, na verdade, principalmente no mundo de hoje, precisa ter por escrito, assinado assim, ó, as coisas. E tem que ter o papel bordado. Exato. E aí, o Fernando Diniz, ele foi chamado para o cargo para poder, de certa forma, tapar o buraco até o Carlo Ancelotti poder assumir. Isso é completamente errado no meu ponto de vista. Se realmente tivesse esse acordo com o Carlo Ancelotti, na minha opinião, tinha que ver alguém do próprio Carlo Ancelotti assumir a seleção temporariamente. E também depois que o Diniz assinou, veio aqueles papinhos assim, não, a gente não tem nenhum acerto. Aí baixavam a bola, né? Isso são justamente os trâmites que a gente tá falando para poder chegar justamente na discussão do assunto. E aí você tem uma fase muito ruim da seleção com o Diniz, com derrotas significativas. Derrota pro Uruguai. Carlo Ancelotti pode ficar por aí, que a gente já tem o Diniz. Exato. André, né? Pois Depois do primeiro jogo. Do primeiro jogo contra a Venezuela. Depois só Venezuela, não, perdão, contra a Bolívia, porque contra a Venezuela já foi empate. Foi contra a Bolívia, o time mais fraco da América do Sul. Depois enfrentou o Peru. Peru ganhou do Peru, uma partida muito difícil. E aí vem a sequência, né? Empate com a Venezuela dentro do Brasil, aqui no Brasil, coisa que nunca havia acontecido. Salvo engano, foi no Pará, que eu me lembro que acho que Belém estava lotado, né? O grande... Mangueirão não. Mangueirão. É o Mangueirão, né? Mangueirão. O Mangueirão tava completamente cheio, né? Pulsante o Mangueirão, vibrando, né? Assim. Sim. E aí, depois foi pra jogar contra a equipe uruguaia. Uruguai não, perdão, foi contra a Colômbia. Foi contra a Colômbia lá, aí perdeu de 2-1. Perdeu 2-1. Né? 2 gols do Luiz Dias. Isso, aí depois jogou contra o Uruguai e perdeu também. Não, depois jogou contra a Venezuela. Não, o primeiro jogo foi contra a Venezuela e empatou. Aí depois pegou o Uruguai. Foi, e aí perdeu. Que aí foi o jogo da lesão do Neymar. A Colômbia foi depois. Aí depois foi Colômbia e Argentina em sequência, perde as duas partidas. Exato. Perde tanto pra Argentina aqui, quanto perde pra Colômbia também. Mas assim, Dorival Júnior, apesar da gente estar um pouco frustrado sem o Carlo Ancelotti, do que como foi prometido a gente, Dorival Júnior é um bom treinador e ele tem muito o papel de treinador de seleção. Por quê? O Fernando Diniz, ele era um treinador daqueles, como que eu posso dizer, firula.
chique, moderno, que não necessariamente encaixa no trabalho de seleções. Exato. O trabalho de seleções, muitas vezes, é abaixo do que é feito nos clubes. Nos clubes tem muito mais tempo para colocar o time para treinar, tem muito mais conexão, os jogadores se conhecem muito mais. Enfim, nos clubes você tem esse tempo e esse preparo, na seleção não. Então, muitas vezes um tiro curto é perfeito. Não à toa que, por exemplo, a Argentina do Lionel Scaloni conseguiu em pouco tempo evoluir tanto e ganhar a Copa do Mundo. Inclusive fazendo mudanças dentro da Copa do Mundo. Exato. E aí que entra o Dorival. Dorival é um treinador muito bom, não só de grupo, né? A gente fala do Carlo Ancelotti também, quem conhece o livro dele, Liderança Tranquila. O Dorival é a mesma coisa, ele tem o mesmo perfil do Ancelotti. Perfeito. Então, ele é um bom treinador para a seleção brasileira e eu acho que ele vai conseguir ajustar aquele grupo para que a gente possa realmente ter um sucesso a curto prazo, que é o que precisa agora. Exato. E aí eu destaco alguns pontos também, Léo, que acho, na minha opinião, são importantes. Dentro desse ponto de vista do que o próprio Dorival ele pode entregar, ele é um cara que ele tem essa capacidade de adaptação no meio da competição. Isso é uma coisa que acontece bastante. Nós temos alguns torneios que são de tiro mais curto, são torneios de mata-mata, e o Dorival já mostrou ser bastante competente nesse sentido. Na minha opinião, um outro cara que é muito bom, tão quão o Dorival, talvez um pouco melhor, não sei, e que já mostrou também essa competência, independentemente se é tiro curto ou se é tiro longo, é o Abel Ferreira. Mas eu acredito que o Abel Ferreira não sairia do Palmeiras nesse momento, principalmente porque vive uma constante noite de núpcias com a equipe do Palmeiras, com a torcida, enfim. Não, o Abel ganhando tudo do Palmeiras há anos e todo santo entrevista ele fala, vou embora. Imagina quando ele pisar na CBF nesse caos que tá. Eu acho que a CBF teve vergonha de mandar um convite pro Abel. Demais. O Abel fazer. Tá bom, vai pois lá. Vou lá, pois. Mas aí o que me intriga... Não, eu quero saber de você, Ramon, um negócio assim. Diga. Eu quero saber de você, Ramon, se você me dá 3 a 4 nomes e explique por que, rapidamente, quais deveriam ser os treinadores que tinham que assumir a seleção brasileira no lugar de Dorival. Então, assim, pra eu dizer 4 nomes... Você concordou com o Dorival, obviamente. Eu concordei, assim, eu acredito que o Dorival ele não é uma escolha absurda, né? Mas o que eu acho que foi um ato de desespero do próprio Edinaldo. Ele precisava agir assim que ele voltou. Eu acho que o Dorival deveria ter assumido depois que o Tite saiu. Não, então, pra mim era o nome mais forte naquele momento. Era o nome mais forte naquele momento. O que eu acredito, assim, se você me pediu 4 nomes, eu vou dizer os nomes em ordem... no caso, né, do que eu acho que deveria assumir pro último, né? Primeiramente, eu acho que o nome que mais combinaria com a seleção brasileira, apesar de talvez muitos discordarem de mim, mas eu acredito que é José Mourinho. Por que José Mourinho? Porque José Mourinho é um técnico torcedor. Você já viu ele fazendo aquele vídeo lá, os vídeos que fazem dele, Edit? Não vi. Tocando uma música do 50 Cent, Many Men. Aí tem um monte de imagens dele sendo gangsta, assim, do José Mourinho. Vou te mostrar depois. Mostre depois, por favor. Porque o José Mourinho, eu acho que ele tem um perfil de treinador que estamos precisando hoje. Que tipo de treinador? Um treinador que consiga mexer com o mental dos jogadores da seleção brasileira. É um cara que é excelente em Copas. É um cara que tem um histórico muito magnífico mesmo, assim, nesse tipo de competição. Que consegue realmente tirar leite de pedra muitas vezes. Pegar um elenco que é completamente limitado e conseguir tirar o máximo desses caras. E, cara, pra ser bastante sincero, pô, imagina isso, José Mourinho ganhando uma partida da Argentina, dando volta no campo, apontando assim pra torcida, pô. Imagina ele mandando o Messi calar a boca, pô, em jogo. É a cara dele. Pô, é a cara dele. Ele é mais brasileiro que outros brasileiros. Um cara de cara, velho. E aí, tipo assim, pra mim, é o tipo de perfil que talvez a gente precisasse hoje. Que ele é um líder nato como treinador. Ele é um líder nato. E acho que talvez hoje... a seleção brasileira tá faltando esse tipo de perfil. Um treinador que seja líder. Porque, com toda sinceridade, todo o respeito que eu tenho ao Fernando Diniz, ele não mandava na seleção. As lideranças que mandavam na seleção. Tudo bem, o Tite ele tinha muito desse perfil. E realmente você percebia que o Tite ele exercia mais um papel de líder. Mas eu acho que o Fernando Diniz, quando chegou, ele não tinha... Ele não conseguiu chegar a sequer construir esse papel de líder dentro da seleção. Talvez o Dorival ele consiga fazer isso, principalmente pela questão da experiência, da idade, da gestão que ele tem de atletas. Mas eu acho que a seleção hoje precisa de ter um personagem que
esteja muito mais firme do lado de fora do campo do que propriamente dentro do campo. Eu acho que ele precisa desse cara para orientar, principalmente esses jovens que estão chegando na seleção. A seleção precisa muito dessa orientação de jovens. E eu acho que entra aí o José Mourinho nesse cenário por ele justamente ser uma visão de fora. Isso. Ele não está inserido na cultura aqui do futebol brasileiro, porque aí ele vai ter uma visão ainda melhor do que pode estar acontecendo. Eu acho que em questão de convocação, ele deve mandar a galerinha, uns olheiros aí, ver jogo aqui no Brasil, e a maioria dos convocados vai ser lá de fora. Isso. Então, pra ele, tanto faz. Essa questão de adaptação, eu não via tanta dificuldade. Eu acho que a visão que ele teria sobre o cenário aqui brasileiro ia ser fundamental. Demais. E aí eu vou acrescentar mais 2 outros motivos. O outro é um cara que, de certa forma, tava se jogando pra seleção brasileira. Tá, ele já não vai renovar com a Roma. Pô, ele tava desejando ser treinador da seleção brasileira. Eu acho que era mais ou menos quando surgiu o boato, ele já queria. E aí começou a soltar, assim, meio que ele dizia assim, me contrata. E outra, você não faria o mal que a CBF fez a um clube da própria federação. Exato. Que foi acabar. E quando eu falo acabar, é porque acaba mesmo com todo o planejamento de um clube para a temporada. Eles tiram o Dorival antes da temporada começar, o time sendo montado de acordo com o que o Dorival pensa de futebol. Exatamente. Acabou com a temporada do São Paulo. Se o São Paulo não conseguir conquistar títulos esse ano, pode colocar também na conta da CBF. Porque atrapalhou completamente essa dinâmica. E, velho, isso pra mim é uma das maiores sacanagens. Outros nomes que eu já citei, o próprio Abel Ferreira, eu acho que talvez seria um outro nome. Ah, Ramon, você tá falando nome de técnico que não é brasileiro? Cara, é porque eu acho que talvez hoje a gente precisasse de um outro tipo de filosofia. E pra mim as prioridades seriam essas 2. O primeiro técnico que me vem na cabeça, antes do Dorival Júnior, na atualidade, seria o Renato Gaúcho. Ramon, por que o Renato Gaúcho? Porque eu acho que o Renato Gaúcho ele conseguiria entregar uma das coisas que eu falei, que é a questão da liderança fora do campo. Cara, o Renato ele é muito bom de grupo. Ele é um cara que sabe gerir muito bem seus jogadores. Ele consegue realmente também motivar seus jogadores. É um cara que entende muito de tática. É só você lembrar do Grêmio de 2017. Ele finge que não sabe. Ele finge que não sabe, mas o Grêmio de 2017 jogava muita bola. Ele vem com aqueles papinhos assim, não, a gente não treina, a gente é boleiro. Caramba, ele sabe muito de tática. Ele é foda. E aí, eu acredito que é isso. Ele ia trazer muito essa responsabilidade pra ele, cara. E eu acho que é um tipo também de perfil que casa também com a torcida, sabe? Eu acho que também, é um tipo de perfil que também tem aquele ar, né? Tem esse ar também de torcedor brasileiro e eu acho que isso combinaria demais. E aí a minha quarta opção automaticamente também seria o Dorival Júnior. Mas aí seria minha quarta opção, não a primeira, como eu falei. Minha lista é muito parecida com a sua. Eu também acho que se eu fosse escolher um nome hoje, seria o de Abel Ferreira. Desde 2022, quando o Tite saiu, eu acho que teve muito preconceito com o nome dele, né? Por ele ter aquele estilo agitado, por ele ficar chutando o microfone. Ter aquelas polêmicas com a arbitragem mas também por ele ser português, né? Porque antes do Carlo Ancelotti ser confirmado, entre aspas, ele também sofreu, o Abel Ferreira, ele sofreu com esse fato dele ser português, de ser o primeiro técnico estrangeiro a poder assumir a seleção brasileira. Eu acho que isso desestabilizou um pouco e tirou ele de foco. Que aí fez a seleção buscar outro nome, ficar com incerteza. Mas, cara, eu acho que a seleção brasileira teve um ano de 2023 horrível. Demais. Tanto na bola quanto na gestão. Foi horrível, porque eles já sabiam que o Tite ia embora. Há muito tempo. O Tite falou, na Copa do Mundo é meu ponto final. Cara, trabalhe até mesmo num nome, por exemplo, no Ramon Menezes, tirava ele da base, botava ele ali pra trabalhar com o Tite, entendeu? Pra fazer essa transição. Se você não quiser trazer ninguém, traga alguém que já tava lá inserido no cenário de seleção brasileira, no comando, ali na equipe, no comando técnico, né? Tá ali junto com o Tite, auxiliar. Já fazia essa transição, não precisava você fazer todo um carnaval, todo um circo.
E ainda mais, o Juninho Paulista, ele era o coordenador, o Edu Gaspar, né? Ou era o Juninho Paulista? Era o Juninho Paulista. Edu Gaspar foi na primeira gestão de Tite, né? Que, pelo que ele tá fazendo no Arsenal, a gente pode ver como ele pode ter sido importante na seleção brasileira. Demais. Então, excelente profissional. Então a questão fica aí, velho, porque eu fico bravo, porque, cara, já tava tudo escrito que ia acontecer. Depois das Copas do Mundo, Tite ia sair. Não custava nada. Ter uma pelo organização, menos ali, né? ó, ter uns nomes assim, ó, ou divulgar, falar, nós já temos nomes para a saída do Tite, a gente já tá se planejando para isso, mas eu não. chamaria até o próprio Tite para participar do processo, cara. Exatamente. O Tite daria dicas em questão assim de treinador, de tática, entendeu? Então seria algo que deveria ter sido feito, mas agora, no momento, tá sem coordenador, Felipe Luiz já recusou, o cara acabou de se aposentar e já estavam chamando ele pra trabalhar. Pelo amor de Deus. Quando eu me aposentar, a última coisa que eu quero é... Não, e ele mesmo falou que vai estudar, ele vai se preparar pra poder começar a trabalhar com futebol. Ele é um cara totalmente responsável, o Felipe Luiz. Exatamente. E assim, eu faço essa crítica também, Léo, porque assim, eu tenho essa teoria e nunca vou abrir mão dela. Quando começa errado, dificilmente dá certo. Mas assim, dificilmente. Pra mim, a maior prova disso foi o Vitor Pereira no Flamengo. Quando começa errado, não dá certo. E assim, faltou esse planejamento. Não tem uma expressão assim, por exemplo, o que começa errado, termina... Não sei se existe, mas se existir, com certeza foi um sábio que disse. Não é expressão, é tipo como que fala o nome? Ditado. Ditado. Um ditado popular. Exatamente. Mas aí eu faço essa crítica demais à gestão do próprio Edinaldo Rodrigues, se eu não me engano o nome dele, né? Do presidente da CBF. Exato. Porque faltou totalmente... Porque você lembra de Edinaldo Pereira, né? Grande músico brasileiro. Faltou demais planejamento, organização, faltou tudo, na verdade. E aí, por conta disso daí, a gente passou por uma certa crise. Uma certa crise, nós estamos vivenciando uma crise. Num modo extremamente delicado. E de gestão. E aí eu cito uma outra questão, Léo. Por exemplo, a escolha do Fernando Diniz, o qual ela também não foi maléfica, até mesmo para a própria seleção. E aqui não dizendo que o Diniz fez um mau trabalho, tá, gente? Porque é um trabalho que precisava de tempo, desenvolvimento. Mas pode ter ocasionado um mal que a gente ainda não tem essa compreensão. Por exemplo, o Marcelo Bielsa, quando assumiu a seleção uruguaia, a primeira convocação dele para as eliminatórias, ele não convocou ninguém dos grandes nomes do Uruguai. Não convocou o Ronaldinho Araújo, não convocou o Darwin Núñez, não convocou nenhum dos caras que já são conhecidos, porque ele queria fazer testes. E aí, nas próximas convocações, ele traz os nomes que são mais fortes da seleção e consegue fazer esse casamento. Sem forçar a barra de ninguém que está lesionado. Na primeira convocação da seleção brasileira, a gente já tava contando com o Neymar que tava voltando de uma lesão, cara. Neymar que tava voltando de uma lesão. E pouco. Neymar, pra vocês terem noção, o Neymar jogou mais partidas pela seleção brasileira no ano do que pelo Al Hilal, que é a nova equipe dele. E lá no Al Hilal, o Jorge Jesus teve a prudência de não utilizar Neymar logo assim que ele voltou de lesão. A seleção brasileira não teve essa prudência e talvez por conta disso, nós hoje não temos o nosso principal craque. Talvez a carreira do Neymar, não sei dizer se ele vai conseguir voltar a jogar um alto nível depois dessa lesão, mas talvez até a carreira do Neymar tenha sido comprometida por essa irresponsabilidade da CBF. De não saber organizar as coisas, porque talvez se tivesse escolhido um treinador com mais responsabilidade, teria até mesmo preservado o Neymar nesse primeiro momento. E foi algo que a gente criticou, não é? Aqui, demais. A questão do Diniz, porque o Diniz é um grande treinador, campeão da Libertadores agora, só que ele é um treinador ainda muito jovem, é um treinador com ideias muito avançadas para um cenário de seleção. A gente alertou aqui que ele ia ter dificuldade de implementar o seu estilo, que ele ia ter dificuldade de conseguir fazer com que os jogadores entendam em tão pouco tempo. E também a gente questionou se a seleção estava preparada para sustentar a gestão do Diniz. Trabalho do Diniz, que é um trabalho que a gente falou a todo momento, precisa de tempo, precisa de trabalho. Talvez tenham jogadores que fiquem eternamente queimados para toda a torcida brasileira, porque não conseguiram fazer boas partidas nesse período do Diniz, mas não porque o atleta é ruim, porque simplesmente é preciso tempo para se adaptar ao estilo de jogo do treinador. Exato. E a gente sabe que aqui no futebol brasileiro, meu filho, se você fez uma partida ruim, com toda sinceridade, Renan Lodi voltou para a seleção brasileira.
Quanto tempo o Renan Lodge não ficou afastado da seleção brasileira depois do erro que ele fez na Copa América, entregando aquele gol para o Di Maria? O próprio Fernandinho nas Copas. Então, cara, os jogadores ficaram queimados pra torcida. Você convocar um jogador desse, ele já tem um mal-estar, assim, com o próprio torcedor. Né? O torcedor, ele não tem memória curta, não, gente. Não tem memória curta. A memória do torcedor brasileiro é uma memória, inclusive, muito longa, né? E ele guarda muito rancor de certas coisas. Então, o próprio Rodrigo, desde quando voltou, foi abraçado por uma parte da torcida, mas por outra parte da torcida é chamado até hoje de pipoqueiro, que perdeu o pênalti, não sei o quê, porque o moleque perdeu o pênalti numa Copa do Mundo, num momento decisivo. Então, sim, eu acho que talvez essa irresponsabilidade da CBF tenha causado mais danos do que a gente pode ver hoje, atualmente, no cenário da seleção brasileira, e que talvez a gente só consiga enxergar isso com o desenvolver dos anos. A Copa do Mundo, primeiramente, né, a Copa América, que é em 2024, que é a próxima grande competição que o Brasil vai ter, já vai de responder algumas perguntas. Sim. Principalmente que vai ser uma Copa América especial. Vai ser uma Copa América que vai ser basicamente disputada nos Estados Unidos com as equipes da CONCACAF. Então vai ser muito interessante ver o nível do Brasil também com outros cenários, né? Com times de outros continentes. Vai ser muito interessante essa Copa América. Mas também a gente vai ter amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha. Duas seleções que estão jogando muito. Exatamente, que estão fazendo um bom trabalho e são duas das melhores do mundo. E vai ser logo de cara, viu? Vai ser logo de cara. Então, logo no início agora desse ano, agora a gente vai ter 2 testes que já eram para ser testes de altíssimo nível para a seleção. A seleção vai simplesmente ser o início do trabalho do Dorival. Já começa com fumo. Porque é o que a gente sempre fala, né? O Brasil precisa estar disputando partidas com equipes europeias para poder aumentar o sarrafo da seleção. E quando era para ser esse teste da seleção, a seleção vai estar indo no início de trabalho, ou seja, lascou. Não vai adiantar de nada. Exatamente. E é isso, não é, Ramon, meu querido? Meu querido. Vamos embora, né? Vamos encerrar o programa hoje. Uma satisfação muito grande. Eu que tenho essa satisfação de sempre dividir essa mesa com você, meu querido. É uma maravilha. Maravilhoso, Eu espero que todo mundo que tenha acompanhado aqui tenha gostado. Lembrando para você aproveitar que você está aqui no vídeo, acompanhou até agora, compartilhar para o seu amigo, para você compartilhar com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu cachorro, com todo mundo. Ó, temos até... gostou da edição sonora? Estamos aqui na condução de Andriel Lucas, viu? Grande Andriel. Patrãozinho. Tá aqui também, né? Colaborando com o grande podcast Mais Fute. Exatamente. Enquanto o Marcelo Gomes está na queridíssima Souza. Tá se deleitando nas suas férias. Com certeza. Só Deus sabe o que o Marcelo Gomes está fazendo. Ai, tá grande Marcelão. Um cheiro bem grande. Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever e de seguir a gente no perfil lá, no Spotify, no Deezer, onde você tiver. E claro, a gente vai estar também. No nosso Instagram, né? Principalmente aqui, ó, Podcast Mais Food. Aqui, ó, Podcast Mais Food. Eu tenho uma senso de direção horrível aqui. Podcast Mais Food no Instagram. Vai ter conteúdo hoje, quarta-feira. Com certeza. Vai ter conteúdo amanhã, quinta-feira. Sexta também? Sexta, sábado. Não para, não? Não para. É porque é mais fute, né? Exatamente. Como que é o bordão que eu esqueci? Que é mais qualidade. Não, é mais conteúdo. Como que é? A gente esquece os nossos bordões. Cadê? Não, é mais qualidade, mais conteúdo. Não, é mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Acontece, né? Exatamente. A ordem dos fatores não altera o resultado, Léo. É isso, meus queridos. Um abraço e até a próxima. Valeu!